Encerrando mais uma manhã de atendimentos aqui, manhã bem produtiva. Tivemos várias queixas, vários casos de resolutividade, mas o que eu queria abordar especialmente diz respeito à questão da síndrome do cuidador. Veja bem, a síndrome do cuidador não é bem uma situação ortopédica, mas é uma situação que acomete famílias, especialmente onde você tem um familiar idoso no lar e aquele familiar ele é cuidado por um outro, normalmente filho, às vezes neto, às vezes sobrinho, algum tipo de familiar também. Só que muitas vezes se esquece de que o próprio cuidador ele também vai necessitar, ele também vai precisar do cuidado. Muitas vezes você está tão concentrado em aliviar a dor do seu familiar, e isso não é errado, muito pelo contrário, isso tem que ser de fato uma prioridade, visto que você está desempenhando aquela função. Só que é não se esquecer de que você também, como papel de cuidador, necessita de cuidado, necessita de atenção. Muitas vezes é válido o acompanhamento psicológico, não somente do próprio paciente idoso que está sendo cuidado, que está recebendo aquele cuidado, como também da pessoa que cuida, porque exerce uma pressão psicológica muito grande. O idoso, na maioria das vezes, ele vai ser relapso com o tratamento. O idoso, muitas vezes, ele pode ser resistente àquele tratamento e vai gerar um embate diretamente com quem está cuidando dele. Diferentemente de um profissional em que ele recebe uma em que ele recebe um pagamento também para cuidar daquele paciente, daquele idoso, e ao final do turno de trabalho ele vai para a casa dele e não tem mais nenhum tipo de contato, o paciente que é cuidado pelo familiar não tem isso. O familiar continua dentro da casa, o familiar continua vendo o idoso. Muitas vezes você não consegue fazer uma dissociação do momento do cuidado do momento de interação, de convivência com a família. Então, quando você não tem essa pausa, quando você não tem esse intervalo, cria uma pressão psicológica, cria uma situação psicológica muito intensa para o próprio cuidador. É válido fazer o acompanhamento psicológico tanto do idoso quanto da pessoa que o cuida. Com que objetivo? É evitar não somente uma fadiga, mas também um próprio desgaste da relação familiar, renovar a energia para que ocorra um cuidado de maneira assertiva e um cuidado humanizado. Mantenha essa humanização do cuidado, da relação com os familiares. Então, isso é válido, isso é um ponto muito importante que muitas vezes passa despercebido. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com um familiar que tinha essa situação. A paciente estava muito preocupada em relação ao familiar do qual ela cuidava e ainda não tinham proposto esse acompanhamento multidisciplinar com psicologia. É muito válido isso.